E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, olha só, hoje estamos começando aqui uma importante playlist de geometria plana focado em áreas de figuras planas, tá bom? Uma playlist extremamente importante para você que está aí no nono ano do ensino fundamental, mas para você também que está no ensino médio. Muitos vestibulares, incluindo o Enem, cobra a área de figuras planas aí nas suas provinhas, tá bom? Você que está aí no segundo ano, revisando, ou melhor, começando a trabalhar geometria espacial, vai precisar muito das principais áreas de figuras planas, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar de duas figuras planas, de dois quadriláteros, que é o retângulo e o quadrado. Se liga aí que eu tenho muita coisa boa para mostrar para você, tá bom? Vamos começar aqui com um retângulo. Gente, olha só, vamos lembrar aqui, tá bom? Ó, o retângulo, como o nome já diz, né, é um quadrilátero, possui quatro lados, mas quatro lados que possuem propriedades. E aí, por isso, a gente pode dar o nome a ele de retângulo. Olha as principais propriedades de um retângulo. Ó, os lados opostos são iguais e paralelos. Ó, lados opostos iguais e paralelos. Todos os ângulos formam 90 graus, ou seja, todos os ângulos possuem uma medida de 90 graus, são ângulos retos, daí o nome retângulo, tá? Além disso, as diagonais, elas são iguais, gente, olha só. Se eu traçar uma diagonal aqui do retângulo e outra diagonal aqui do retângulo, tá? Essas diagonais terão mesma medida. E este pontinho aqui, ó, vai dividir essas diagonais em partes iguais, formando assim quatro triângulos isósceles, ó. Dois triângulos isósceles iguais, dois triângulos isósceles iguais. Bom, mas o foco hoje é na área de um retângulo. Depois você volta, revê as principais propriedades de um retângulo, tá? Mas como calcular a área de um retângulo? Gente, a área de um retângulo pode ser calculado facilmente com a multiplicação das duas medidas, ó, da base, e da altura. Ora, lembrar que a altura de uma figura plana é todo segmento que forma 90 graus com a base. Como um dos lados vai formar 90 graus, ou melhor, como todos os lados formam entre si ângulos de 90 graus, a base e a altura de um retângulo são as próprias medidas dos seus lados, tá bom? Bom, a área de um retângulo a gente vai poder calcular aqui, ó, como produto da base vezes a altura. Produto da base vezes a altura. Tá aqui, ó. É assim que a gente vai calcular a área de um retângulo. Base vezes altura, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos para a gente mostrar melhor como é que a gente faz isso. Olha esse exemplo 1 aqui embaixo, gente. Olha só. Eu tenho um retângulo, tá? De base 15 centímetros e de altura 3 centímetros. Então, a área desse retângulo seria o produto da base, 15, vezes a altura, 3. Então, daria 45 centímetros quadrados, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui em mais alguns exemplos, tá ok? Então, gente, olha só. Neste segundo exemplo aqui, a gente pode calcular a área também bem simples. Base vezes altura. Então, a gente tem de novo aqui um retângulo, base 12 centímetros e altura 5 centímetros. Então, como é que seria a área aqui? A área seria base vezes altura. 12 vezes 5, 60 centímetros quadrados é a área deste retângulo aqui, tá bom? Olha esse exemplo 3, ó. Neste exemplo 3, ele já me deu a área. Ele está dizendo que a área desse retângulo é 48 centímetros quadrados. E que a base, ó, é 4 centímetros quadrados. Ele pede para a gente calcular a altura. Vou chamar aqui de x. Então, como é que a gente calcula a área? Base, que eu já conheço, 4 centímetros, vezes a altura, que é o valor que eu quero conhecer. Então, vezes x. E ele já me disse que isso é igual a 48. Então, não mudou nada, né, gente? Ó, base vezes altura é a área do retângulo, que ele já falou que é 48. Ó, operação inversa da multiplicação, divisão. Então, quando eu passar aqui, vai ficar que x é 48 dividido por 4, logo x é igual a 12 centímetros. Não é fácil? Então, não esquece, área de um retângulo, base vezes altura, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui neste outro exemplo. Olha só, gente. Ó, neste exemplo 4, eu tenho a base
Eu não conheço a altura ainda, mas ele me dá, ó, a diagonal deste retângulo. E aí a gente cai num teorema já conhecido, que é o teorema de Pitágoras. Observa, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó, onde base e altura são os catetos e a hipotenusa passa a ser a diagonal. Então a gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Se você não lembra sobre o teorema de Pitágoras, eu vou deixar aqui na descrição uma aula nossa sobre esse teorema. Então dá uma pausa aí no vídeo, vai lá, ou não, depois você vai lá e revisa sobre o teorema de Pitágoras, tá bom? Mas vamos usar aqui, ó. Lembrando, o teorema de Pitágoras fala o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra que a hipotenusa é o maior lado, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, achar a altura, depois a gente calcula a área, tá bom? Olha só, hipotenusa 13 ao quadrado, tá? Catetos, ó, 12 ao quadrado e x ao quadrado, que é quem a gente está buscando por enquanto. 13 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado, 144. Mais x ao quadrado. Tranquilo? Eu vou passar esse 144 para cá, subtraindo. Eu vou ter então, ó, que x ao quadrado, estou só invertendo aqui, né? É igual a 169 menos 144. Quanto é 169 menos 144? Isso, ó. X ao quadrado é igual a 25. Ó, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então esse 2 aqui vai passar como raiz quadrada de 25. Eu acho então que esse x é igual a 5. Então vamos lá. Eu usei o teorema de Pitágoras para achar a altura. Mas eu quero, na verdade, calcular a área desse retângulo. Como é mesmo que eu calculo a área, gente? E isso, base vezes altura. Então, a área deste retângulo aqui é base, que é 12, vezes a altura, que eu acabei de calcular ali, que é 5. Então, 12 vezes 5, a área é igual a 60 centímetros quadrados. Não esquece que a área é bidimensional. Então, é centímetros quadrados, é metros quadrados, é quilômetros quadrados. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora como calcular a área de um quadrado. Bom, pessoal, agora vamos calcular aqui a área de um quadrado, tá bom? Olha, lembra que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, tá bom? Olha só, lembra que os retângulos possuem os lados opostos iguais, só os lados opostos. O quadrado não, o quadrado tem todos os seus lados iguais, além, claro, dos ângulos iguais, ângulos de 90 graus, tá bom? Então, mas se todo quadrado é um retângulo, eu também posso calcular a área de um quadrado da mesma forma que calculamos as áreas de retângulos. E qual foi a forma que a gente calculou? Exatamente, ó, base vezes altura. Não era assim que a gente calculava no retângulo? Quadrado também pode ser, só que com uma particularidade aqui, ó. A base e a altura têm os mesmos valores, já que o quadrado, todos os lados são iguais. Então, quando eu fizer base, que é o lado, vezes altura, que também é o lado, então eu vou ter aqui, ó, que a área de um quadrado é tão simplesmente o lado ao quadrado. Então, é assim que a gente vai estar calculando a área de um quadrado. É pegando o lado e elevando ao quadrado. Olha esse exemplo aqui embaixo, bem simples. Eu quero calcular a área deste quadrado que tem lado 4 centímetros. Então, a área será o lado 4 ao quadrado. Então, a área será 16, não esquece, a área é bidimensional. Então, 16 centímetros quadrados. Não é beleza? Vamos dar uma olhada aqui em outros exemplos? Pessoal, vê que legal aqui esses outros exemplos de área de quadrado. Olha só, nesse exemplo 2 eu já estou indicando que a área deste quadrado é igual a 36 centímetros quadrados. Obviamente eu quero encontrar então o lado, tá? Como eu sei que um quadrado tem lados iguais, então eu vou chamar aqui esses lados de x. E como é que a gente calcula a área? Isso, a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Vamos fazer? Ó, a área vai ser o lado ao quadrado, que eu já sei que é 36. Pessoal, processo inverso da potenciação, operação inversa
da potenciação é a radiciação. Então esse 2 vai passar como raiz quadrada de 36, logo o lado é de 6 centímetros e a gente acha ali o lado do quadrado, não é tranquilo? Não é de boa? Ó, neste exemplo 2, eu tenho a diagonal, não conheço os lados desse quadrado, vou chamar de x, tá aqui, e quero calcular a área. Mas para calcular a área, o que é que eu preciso? Eu preciso saber o valor da medida do lado. De novo, gente, eu caio aqui num teorema de Pitágoras. Porque olha para cá, eu tenho aqui ó, o triângulo retângulo, tá? E a gente já viu, tem uma aulinha aqui embaixo para você assistir sobre o teorema de Pitágoras. Lembrando, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o maior lado, é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, neste caso aqui, eu conheço a hipotenusa. Tem medo não, tá? Vamos aplicar Pitágoras aqui. Ó, hipotenusa ao quadrado, que é raiz de 2, tá aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são iguais, porque é um quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais outro lado, que é x ao quadrado. Como eu estou elevando a radiciação à potência, e o índice é o mesmo, ó, índice 2, potência 2, eu posso cortar. Isso aqui dá simplesmente 2. Ó, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado é 2x ao quadrado. Perfeito? Olha só, gente. Eu tenho um 2 de um lado, eu tenho um 2 do outro. Eu posso cortar. Seria equivalente a pegar esse 2 aqui que está multiplicando, ó, e passar dividindo. Então, passando esse 2 para cá dividindo, ó, 2 dividido por 2 é igual a x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? 1. Aqui, ó. Gente, eu quero calcular a área, eu não preciso tirar a raiz quadrada. Por mais simples que pareça, uma vez que a raiz quadrada de 1 vai ser 1, mas seja lá qual fosse o valor, eu parava aqui. Porque olha só, a área deste quadrado, a área, não é o lado ao quadrado, então é x ao quadrado. Perfeito? E eu acabei de achar que x ao quadrado é quanto? É 1. Então eu já calculei a área. A área vai ser igual a 1 centímetro quadrado. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, vamos fazer esse exemplo aqui, o exemplo 4, tá ok? Pessoal, este exemplo 4 aqui, ele mistura um pouquinho das duas figuras que acabamos de falar. Retângulo, cuja área é base vezes altura, e quadrado, cuja área também é base vezes altura. Mas como elas são iguais, então eu calculo a área de um quadrado como lado ao quadrado. Olha para cá. Observa que eu tenho, na verdade, aqui, ó, parte de um quadrado, de lado 10, ó, aqui, ó, 10. Se eu completasse isso daqui, eu teria o quadrado, tá? E, na verdade, eu estou tirando deste quadrado um pequeno retângulo. Então, você poderia fazer, pelo menos, de duas formas diferentes. Ou eu fecharia aqui, calcularia um retângulo em cima e um retângulo embaixo. Ou eu posso pensar, calculo a área do quadrado, de lado 10, e depois eu retiro a área do retângulo. E eu sei as medidas do retângulo? Claro que eu sei, olha para cá. Este lado aqui é 10. Como tudo aqui foi 8, está faltando quanto para aqui? Está faltando 2 centímetros. Beleza. Ó, aqui também, ó, quadrado, lado 10. Como este aqui é 1 centímetro, não liga aí para a proporção da figura não, tá bom? Vamos se ligar nos valores. Como ele diz que tudo é 10 e aqui é 1 centímetro, o que está faltando aqui é quanto? Isso, 9 centímetros. Observa. 8 mais 2 completa o lado 10. 9 mais 1 completa o lado 10. O que é que a gente vai fazer para calcular a área que ele pediu? Lembra que a área que ele pediu é essa área daqui, ó, tá bom? Ó, a área que ele pediu seria a área do quadrado de lado 10, tirado este retângulo de base 9, altura 2. Então seria, olha só, vamos tá aqui, a área do quadrado de lado 10, que é 10 ao quadrado, tirado menos esse retângulo aqui, ó, que tem base 9, altura 2. Não é fácil? Então ficaria 100 menos 18. A área que ele pediu, a área que eu pintei de vermelho. E 100 menos 18, 82, ó, tá em centímetro. Então, centímetros quadrados. Tá calculado a área da figura. Beleza, gente? Tudo tranquilo?
Bom, meus amigos, eu espero de coração ter ajudado vocês hoje com essa aulinha de área de retângulo e área de quadrado. Acompanha aí o nosso canal, se inscreve se você ainda não é inscrito para acompanhar as nossas próximas aulas. Eu vou falar de áreas na próxima aula de trapézio, de paralelogramo, de losango. Depois eu vou postar uma outra aula com área de círculo, coroa circular. Então se inscreve se você ainda não é inscrito para acompanhar as nossas aulas, tá bom? E quero pedir a você de coração, se por algum motivo, se essa aula te ajudou, então compartilha isso para os teus amigos, faz com que mais pessoas possam estar sabendo, faz com que mais pessoas possam ter esta informação também, tá ok, gente? Um beijo para todos vocês, até a nossa próxima videoaula, ok? Gente, um abraço!